Obi-Wan Kenobi é um dos personagens mais icônicos da cultura pop, transcendendo totalmente o espectro de Star Wars. Mas como foi sua trajetória como aprendiz de Jedi, passando a se tornar mestre Jedi e ajudando no cumprimento da profecia do escolhido, buscando o equilíbrio na força pela galáxia. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers de Star Wars. Eu já ia falar mangá. Mas não, vamos falar aqui de Star Wars. Vamos aqui comentar sobre toda a timeline canônica de Obi-Wan. É claro que algumas coisas a gente vai frisar mais, outras coisas a gente não vai falar tanto assim, que não tem tanta importância, mas vamos frisar bastante aqui na timeline de Obi-Wan Kenobi para vocês. Logo depois, é claro, de vocês deixarem seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos, principalmente agora nos nossos conteúdos de Star Wars, já que é uma coisa nova, um nicho novo aqui no canal. Eu quero muito fazer isso dar certo, principalmente trazendo conteúdos assim, explicando a timeline de Star Wars, falando mais sobre os personagens e como eles são tremendamente interessantes. A gente começa logo com Obi-Wan, é claro, também depois de você ler a minha novel Que Haja Luz. Se você é fã de Star Wars, tenho certeza que também você vai gostar de Que Haja Luz. Tem todos os trejeitos ali da jornada do herói, todo um contexto bem interessante levantado sobre os lores, mitologias, as fichas dos inscritos, personagens criados pelos inscritos do canal, tudo isso em Que Haja Luz, tanto na Novel Mania quanto também no Tapas. Os links estão aqui na descrição. Vamos então falar sobre esse incrível Jedi. Obi-Wan Kenobi nasceu 57 anos antes da batalha de Yavin, no planeta de Steeljawn. Com 6 meses de idade, foi levado para Coruscant para treinar com os Jedi, pois com essa idade já se destacava com o tamanho poder relacionado à força. Desde pequenininho, o Obi-Wan já mostrava que seria bem diferente. E falando sobre diferença, ele não cresceu tão regrado assim às regras Jedi. E dessa forma, Kenobi, durante seus dias de jovem, ganhou a reputação de quebrar as regras e ter uma natureza mais rebelde, resultando em muitos poucos mestres que estavam dispostos a lhe treinar, mostrando ali que teria uma dificuldade em se tornar o padawan de alguém. Para conter o comportamento de Kenobi, Yoda procurou um professor para o personagem, que tivesse assim métodos pouco ortodoxos, que moldariam o aluno de uma forma ali de se tornar alguém rebelde, para uma pessoa, para um Jedi mais obediente. Por volta de 44 antes da batalha de Yavin, o mestre Jedi Qui-Gon Jinn escolheu Kenobi como seu aluno padawan, quando ele tinha 13 anos de idade. Obi-Wan desenvolveu várias técnicas ao lado do seu mestre e pouco a pouco começou a mudar seu temperamento como os que vimos durante os filmes. Tanto ali a trilogia prequels quanto também depois a trilogia original. Em algum momento entre os anos 41 e 39 antes da batalha de Yavin, Kenobi e Jinn passaram um ano no planeta Mandalore protegendo a duquesa Satine Kryze dos insurgentes que ameaçavam seu mundo. Caçadores de recompensas foram enviados atrás deles, forçando-os a viver como fugitivos, sem nunca saber o que o dia seguinte lhe traria. A missão os forçou a trabalhar e lutar juntos como uma equipe, resultando na formação de um vínculo estreito. Quando a missão acabou, Kenobi se arrependeu de ter deixado Satine para trás, mas acabou seguindo o código Jedi pela qual jurou proteger e seguir. Enquanto isso, Satine optou por ficar e liderar o seu povo, não tendo pedido a Kenobi para ficar, sabendo que teria sido uma escolha muito difícil do aprendiz Jedi. Em 40 antes da batalha de Yavin, Qui-Gon Jinn recebe o convite para fazer parte do Grande Conselho Jedi, após uma missão bem sucedida em Teth, mas responde que irá meditar sobre a escolha, pois sabe que se aceitar o convite, Obi-Wan teria que ir para outro mestre. Após uma crise política em Pijal, os Jedi Jinn e Kenobi foram chamados para investigar ataques e proteger a princesa Ferry até a ratificação de um tratado que aboliria a monarquia logo após a missão em Teth.
Descobriram que os ataques eram orquestrados por líderes locais, não pela trupe de oposição. Durante a coração, Ferry tomou o poder à força, mantendo ali um sentido para a democracia. Kenobi liderou uma revolta de escravos e com Din ajudou a estabelecer uma Assembleia Democrática. A missão fortaleceu a determinação de Kenobi de seguir rigorosamente o Código Jedi. Antes de 32 da Batalha de Yavin, Din e Kenobi operavam perto de um planeta base de piratas Flesh Morgans, pilotando interceptadores Aster Sprite Delta 7. Eles receberam um pedido de ajuda do Mestre Yoda e ao chegar descobriram que ele havia eliminado a gangue para resgatar uma criança sensível à força chamada de Law, que os piratas planejavam vender. Yoda deixou a criança sob os cuidados de Kenobi e Din e partiu em sua próxima missão. Em 32 antes da Batalha de Yavin, Din e Kenobi ficaram responsáveis por proteger a rainha Amidala, nos apresentando Padmé Amidala. Assim, no meio da proteção deles, a nave quebra e eles precisam fazer um pouso forçado em Tatooine e dessa forma conhecem Anakin Skywalker. Qui-Gon Jinn acaba percebendo que Anakin pode ser a criança escolhida pela força, o The Chosen One, aquele que traria o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Obi-Wan fica meio receoso com isso, mas confia na escolha do seu mestre. Qui-Gon Jinn acaba sendo morto assim por Darth Maul, mas é derrotado por Obi-Wan. O Sith acaba sendo derrotado pelo Jedi Obi-Wan. Obi-Wan então se torna mestre Jedi e passa a treinar o Anakin como seu Padawan, mesmo que o mestre Yoda não quisesse isso que pudesse acontecer. Assim, em uma das primeiras missões entre os dois personagens, Kenobi e Skywalker foram ao planeta Dalenor para investigar um holocron Jedi que foi descoberto por uma equipe de arqueologia. Enfrentaram assim piratas locais e os cavaleiros de Crypder. Kenobi assim derrotou os cavaleiros e Skywalker conseguiu libertar-se de Shaku, o líder deles, os derrotando também. Mais tarde, Kenobi e Skywalker viajaram para Ilum para construir o primeiro sabre de luz de Anakin. Kenobi viu Skywalker como irmão e parceiro e em outras missões eles se uniram a Shakti para enfrentarem desafios no objeto astronômico Naran Shiv. Em 22 antes da Batalha de Yavin, Anakin, ainda jovem, impressionou colegas e Palpatine no Templo Jedi, mas lutou com o desejo de deixar a Ordem Jedi. Sentindo-se inseguro sobre o seu futuro, ele confidenciou suas dúvidas a Kenobi, que por sua vez conversou com Yoda. Kenobi prometeu continuar a treinar Skywalker mesmo fora da ordem, se fosse algo necessário. Algum tempo depois, Yoda é supostamente sequestrado, mas na verdade é um teste para Kenobi e Skywalker, que o resgataram e passam a se ver mais como irmãos. Anakin vai perdendo a ideia de deixar a ordem a partir disso. Em uma sessão de treino no Templo Jedi, Kenobi derrota Skywalker mais uma vez, ensinando-lhe uma lição sobre a necessidade de vitória e a importância da misericórdia. Em 22, antes da Batalha de Yavin, Kenobi e Skywalker, após uma missão em Ancion, são designados para proteger a senadora Amidala após uma tentativa de assassinato. Durante a missão, Kenobi continua investigando os ataques a Amidala, levando um dardo tóxico a seu amigo Dexter Jester, que identifica a origem do dardo como Kaminoano. Kenobi visita os arquivos Jedi, mas não encontra o planeta. Com a ajuda de Yoda, descobre que os dados sobre Kamino foram apagados e decide investigar por conta própria o local. Em Kamino, Kenobi descobre que um exército de clones foi encomendado por Sifo Dyas. Ele conhece Jango Fett, o modelo dos clones, e desconfia da sua ligação com os ataques. Após uma luta com Jango, Kenobi consegue colocar um rastreador na nave de Fett. Kenobi assim segue Fett até Geonosis, onde descobre a Aliança Separatistas e suas interações. Ele envia uma mensagem a Skywalker antes de ser capturado. Dukan tenta convencer Kenobi a se unir a ele para destruir o Sith, revelando que a República está sob o controle de Darth Sidious, mas Kenobi recusa. Kenobi, Skywalker e Amidala são capturados e condenados à execução na Arena Petranaki, em Geonosis. Eles lutam contra 3 criaturas perigosas e conseguem se libertar. São salvos por uma força-tarefa Jedi liderada por Mace Windu, que se recusa a se render aos separatistas. Cercados por droides de batalha, os Jedi são resgatados pela chegada do exército clone, liderados pelo Mestre Yoda,
que combate os droids e salva os sobreviventes. Kenobi, Skywalker e Amidala embarcam no transporte para perseguir Dukan. Skywalker quer resgatar Amidala, que caiu do veículo, mas Kenobi insiste na prioridade de capturar Dukan. Eles enfrentam Dukan, que revela seu domínio do lado negro e fere gravemente Kenobi. Skywalker continua a luta, mas também é derrotado. Yoda chega e enfrenta Dukan, mas o líder separatista consegue escapar. Amidala retorna com soldados clones e abraça Skywalker, enquanto Kenobi observa, já desconfiado da relação dos dois. Após a batalha de Geonosis, Kenobi retorna a Coruscant e se reúne com Mace Windu e Yoda. Ele relata que Skywalker está escoltando Amidala de volta a Naboo. Embora Kenobi veja a batalha como uma vitória, Yoda destaca que marca o início das guerras clônicas. Kenobi transmite o aviso de Dukan sobre um Sith no Senado, mas Windu e Yoda permanecem céticos. Skywalker, em Naboo, reflete sobre sua responsabilidade na guerra e esconde seu casamento com Amidala de Kenobi. Ele se casa com Amidala em segredo e eventualmente retorna a Coruscant para novas missões com Kenobi. O comandante clone Code era o segundo em comando do general Jedi Obi-Wan Kenobi durante as Guerras Clônicas. Kenobi foi muito respeitado e dessa forma foi promovido a Alto General Jedi. Liderou o terceiro exército de sistemas e a frota do Círculo Aberto, frequentemente comandando pessoalmente o do 112º Batalhão de Ataque. Code acompanhou Kenobi em várias missões contra os separatistas, incluindo confrontos com o General Grievous, com quem Kenobi desenvolveu uma rivalidade. Durante as Guerras Clônicas, Obi-Wan ajudou o relacionamento de Anakin com sua padawan Ahsoka, fazendo com que os dois se entendesse ainda de forma melhor. Obi-Wan, Kenobi, Anakin Skywalker e Ahsoka Tano são enviados a uma missão em um planeta misterioso, onde enfrentam testes de seres chamados Pai, Filha e do Filho, figuras poderosas da força no planeta Mortis. É nesse planeta que o Obi-Wan vê o fantasma da força de Qui-Gon Jinn pela primeira vez. E vemos a confirmação de Qui-Gon Jinn de que o Anakin é mesmo o escolhido. Depois de enfrentarem desafios e sacrifícios que levaram à morte do pai, da filha e do filho, eles conseguem retornar ao ponto de partida, aparentemente sem lembranças do evento que ocorreram, dos eventos que acabou acontecendo ali no planeta. Nas Guerras Clônicas também, Obi-Wan se reaproximou de Satine e viu sua amada ser morta pelas mãos de Darth Maul. Eu acho que esse aqui foi um dos momentos mais gritantes e impactantes da vida do Obi-Wan, que mesmo assim, mesmo perdendo a pessoa que ele mais amou na vida, fora o Qui-Gon Jinn e o Anakin, ali provavelmente esteja num lado quase igual, ele não cedeu para o lado sombrio. Mostra realmente como o Obi-Wan é um Jedi completamente diferenciado. Obi-Wan ao lado de Anakin foram os únicos que ficaram ao lado da Ahsoka quando ela foi acusada injustamente de trair a Ordem Jedi. Mas mesmo assim, Obi-Wan não a apoiou como deveria, deixando o apoio total apenas para Anakin. Em 19, antes da Batalha de Yavin, Obi-Wan foi responsável pela derrota de Grievous, mas isso abriu espaço para o Palpatine convencer o Anakin que os Jedi queriam dar um golpe na República. Depois de uma luta dramática, Obi-Wan venceu seu discípulo mais uma vez. Só que dessa vez não existe mais volta para o relacionamento deles. Obi-Wan deixa Anakin para morrer em Mustafar e sai do planeta levando Padmé consigo. Padmé morre dando a luz para Luke e Leia. Enquanto Leia fica com Padmé, Luke é levado por Obi-Wan para viver em Tatooine com o irmão mais novo de Anakin, Owen Lars. Durante os 19 anos de vida de Luke, Obi-Wan ficou lhe protegendo nas sombras de Tatooine. Também foi responsável por proteger a Leia de um sequestro, de tentar sequestrar ali a filha de um dos senadores da República. Nesse tempo, confrontou Darth Vader 2 vezes, levando uma surra em uma e vencendo na outra. Assim, ele entende que Vader havia mesmo matado o Anakin. Obi-Wan, assim que entende isso, consegue encontrar o fantasma da força de Qui-Gon Jinn mais uma vez.
e parte com ele para seu treinamento para dominar a capacidade de se transformar num fantasma da força. Nesse tempo, também confrontou Darth Maul, lhe derrotando para sempre e dizendo que o equilíbrio ainda seria restaurado. No ano 0 de Star Wars, em busca de ajuda, Leia Organa manda R2-D2 e C-3PO para o planeta Tatooine para encontrar Obi-Wan Kenobi. Os Stormtroopers matam os tios de Luke, assim fazendo com que o garoto ficasse foragido e dessa forma começasse o seu treinamento com a força, juntamente ali com Obi-Wan Kenobi. Luke, Leia e Han Solo são pegos em uma armadilha por Darth Vader, mas com o sacrifício de Obi-Wan, eles conseguem escapar do Sith. Obi-Wan, dessa forma, se torna aquilo que a gente consegue ver como o primeiro fantasma da força mediante a ordem de lançamento dos filmes. Obi-Wan ajuda Luke a se concentrar na força e orienta o Skywalker onde deveria atirar para destruir definitivamente a primeira estrela da morte. Em 3 anos após a batalha de Yavin, Obi-Wan praticamente inferniza o mestre Yoda a treinar o Luke. Mas o Jedi estava se recusando, pois na verdade ele queria treinar Leia, mas no fim ele cede para treinar o Luke. Depois que a Disney assumiu o comando da Lucasfilmes, essa fala do Yoda passou a não ser mais canônica, foi descanonizada. Então essa conversa do Obi-Wan com o mestre Yoda não existe mais no canon. Então basicamente aqui para nós o Yoda sempre quis treinar ali o Luke ou a Leia, e o Obi-Wan ali acabou levando o mestre Yoda a treinar o Luke, porque ele orientou, como a gente vai falar agora, ele acabou orientando o Luke para ir treinar em Dagobah, para treinar com o antigo mestre Jedi Yoda. No meio do treinamento do Luke em Dagobah, Leia e Han são capturados pelo Império, o que faz Luke interromper seu treinamento e ir ajudá-los, mesmo com Obi-Wan falando para ele não ir. Perdendo uma mão e retornando a Dagobah, Luke questiona Obi-Wan porque ele havia mentido sobre seu pai ter sido morto e não ter dito para ele que Darth Vader era o seu pai. E o Obi-Wan lhe explica que quando lutou contra Vader, ele já havia matado Anakin faz tempo, de que Vader já estava vencendo, ou que havia vencido completamente o Anakin dentro de si. 4 anos após a batalha de Yavin, com a vitória de Luke e Vader destruindo a segunda estrela da morte, Obi-Wan, Yoda e Anakin aparecem para Luke como fantasma da força. 5 anos depois da batalha de Yavin, o impacto de Obi-Wan foi tão gritante na vida de Leia e Han que eles decidiram batizar o seu filho com o nome de Ben Solo, aquele que viria a se tornar Kylo Ren. 35 anos após a batalha de Yavin, Obi-Wan surge falando com a Rey através da força, dizendo para ela 2 coisas bem importantes na batalha contra o Palpatine. Você ficará tentada, mas você pode aprender. A força estará com você. O lado negro, o Jedi, você fará isso sozinha. Rey, estes são os seus primeiros passos. E estes são os seus passos finais, Rey. Levante-se e siga-os. Essas são 2 falas muito interessantes que o Obi-Wan sempre ali esteve falando com a Rey, mas ao mesmo tempo para lhe orientar para a sua reta final, para acabar com Palpatine de uma vez por todas. A trajetória de Obi-Wan Kenobi é uma das mais fascinantes de Star Wars e com certeza da cultura pop. Uma das construções mais incríveis que George Lucas já pôde nos presentear. Eu acho que é um presente, é um grande presente. E é claro, toda a sua equipe, toda a equipe de Star Wars também que pôde nos proporcionar. O cara, o Bião, como nós chamamos o Bião, o Obi-Wan, ele nasceu para mitar e até quando morreu continuou mitando. É difícil achar um personagem na geração atual de Star Wars que poderá ser tão bom como Obi-Wan. Talvez Ezra Bridger, talvez ali algum outro personagem, nós não sabemos, né? Vai ser muito difícil alguém alcançar o nível do Bião, mas o que nós sabemos é que seu legado será para sempre.